familiar de vocês, né? E eu aqui fico só de retaguarda. Bom dia, pessoal. Bom dia. Todo mundo já deve me conhecer um pouquinho lá no Facebook, todo mundo deve ter visto, eu sempre estou postando alguma coisa, tentando ajudar vocês aí de alguma forma. E essa é a ideia do Aprobare hoje, tentar ajudar todos vocês aqui nessa longa caminhada de aprovação de concurso público. Todo mundo aqui já fez concurso alguma vez? Já. Então todo mundo sabe que a estrada nunca fez, né? Então, bem-vindo ao mundo dos concurseiros, tá? A estrada é árdua, é complicada, mas a gente consegue vencer. Não é impossível não, tá bom? E o índice de aprovação do Aprobare chega a 70%, 75%. Então é muito bom. Então, assim, hoje nós vamos trabalhar todas as disciplinas que tem no edital: português, matemática, raciocínio lógico, informática, direito constitucional, legislação municipal, direito administrativo e gestão pública. Dá pra gente ver o conteúdo todo, gente? Não dá, né? O edital é extenso, então hoje nós vamos o quê? Nós vamos pincelar os pontos principais de cada conteúdo programático, tá? Vamos dar dicas. Esse aqui é o professor Ian, vem cá, Ian, já apareceu na gravação. Esse aqui é o professor Ian, mestre na língua portuguesa, tá bom? Vai trabalhar aí esses primeiros 40 minutos, né, Dalete? 40 minutos. Nós começamos um pouquinho atrasado, então nós vamos mais ou menos até 9 horas com o Ian. Nós vamos trabalhar a língua portuguesa, eu vou trabalhar a informática depois a gente vai trabalhar com o professor Luigi a matemática e o raciocínio lógico, depois eu volto para conversar com a gente, trabalhar um pouquinho da informática. Ainda tem a Márcia? É a Márcia Teodoro? A Márcia Teodoro vai trabalhar os direitos e vai trabalhar a gestão pública, uma pessoa muito conhecida minha, que é meu pai, tá bom? Vocês vão ver que parece só um pouquinho nós dois. Nossa, mas é... E parece só um pouquinho com o outro, a diferença é que eu sou mais novo e mais bonito que ele, tá bom? Então, Ian, eu passo a caneta, o bastão. Obrigado. Vamos lá, vamos trabalhar. Gente, ó, é um prazer ter vocês aqui no Aprobare. Eu, Dalete, o Ian, toda a nossa equipe está numa satisfação assim enorme de ter vocês aqui hoje, de poder contribuir, de poder ajudar vocês. Eu espero que vocês continuem ativos, participantes lá com a gente na internet, no Facebook. E vamos estudar aí, porque a ideia é aprovar todos vocês, tá bom? Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. O Aprobare compõe grupo de pessoas que são vencedores. Ok? Vou passar um cafezinho daqui a pouquinho para você. Como o Guilherme falou, meu nome é Ian. Não é bichano, não é piano, não é miano, não é piano, é Iano. Vocês entenderam? É feio, mas é meu nome. E tem 18 anos que eu trabalho com língua portuguesa. Nesses 18 anos, eu queria fazer uma apresentação bem rapidinha, só para você entender como nós vamos trabalhar e por que nós vamos trabalhar desse jeito. Eu trabalho com língua portuguesa. Na verdade, eu comecei o meu curso, todo mundo fala que formou na Federal. Eu comecei na Universidade Federal e depois eu migrei para uma outra instituição, que eu me apaixonei com uma professora, né? Eu falo intelectualmente, e todo mundo acha que tem alguma relação, mas na verdade eu fui convidado para acompanhá-la porque eu comecei a observar que eu tinha uma grande facilidade com a questão gramatical e eu não estava tendo muita abertura dentro da universidade, porque na verdade o curso de letras ele é muito ligado à interpretação de texto e a questão da literatura. Então a gente vê muita literatura, e ela era muito gramática, essa professora. Chama Sandra Lúcia, é uma das poucas pós-doutoradas que tem em Minas Gerais. Ela foi coordenar o vestibular da Newton Paiva e eu ganhei uma bolsa para poder continuar seguindo com ela. E aí eu fui. E lá eu fiquei 7 anos trabalhando dentro da Newton como professor. Bom, dentro dessa experiência eu comecei a trabalhar também com os preparatórios de concurso. E dentro dessa realidade eu comecei a observar uma situação que a gramática ela começou a ficar um pouco contextualizada. As pessoas achavam que a gramática ela começou a sair dos concursos e ela não começou a sair dos concursos, ela começou a tomar um outro formato. Ela começou a chamar-se gramática contextualizada. Depois eu fui para Israel, fiz um curso em Israel
sobre gramática contextualizada. Voltei para o Brasil e comecei a trabalhar em alguns preparatórios, Mega, Prolabore, Visão, Soma, em outros cursinhos também para pré-vestibulares, e comecei a seguir dentro dessa área e participei de alguns concursos de produção de texto. O primeiro deles foi um concurso de cartas do Correio. Foi o 38º. Eu fiquei em primeiro lugar em Minas Gerais, eram 503 redações. São vários níveis. Primeiro foi nível estadual, depois nível nacional e depois no nível internacional. Essas redações, elas são recolhidas e elas vão participando dessas etapas em outros correios até chegar em Zurique para fazer essa questão do nível internacional. Minas Gerais, Belo Horizonte não ganhava esse título em Minas há 12 anos, ficava sempre no Triângulo Mineiro. Eu comecei a observar qual era a diferença que existia dentro da produção de texto, com outros nichos, com outros lugares, e comecei a ver qual seria o grande diferencial, e eu comecei a ver uma palavra chamada léxico. Léxico, na verdade, léxico. E todos os grandes mestres que eu estava estudando para poder ver essa realidade do concurso público, como seria, todos falavam léxico, 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 léxico. Léxico. Léxico, na verdade, é um conjunto de palavras que envolve o seu vocabulário. Então, o que eu quero te mostrar com esse argumento até agora? Tanto para uma produção de texto, quanto para um concurso público, que é a interpretação textual, você precisa aumentar o seu léxico. Se você não aumentar o seu poder de vocabulário, se você não aumentar o seu léxico, você não consegue passar em nenhum concurso. Hoje a FUMARC, que é quem está elaborando a sua prova, ela faz todo o levantamento de léxico do público que faz a inscrição, que faz a pesquisa em seu site, que faz download em suas provas, que compram as apostilas dentro da instituição. Então, o grande negócio hoje é você aumentar o seu léxico. Como é que você aumenta léxico? Léxico, na verdade, eu falo vulgarmente falando, é banana no balaio para vender. Então eu penso assim, não adianta você fazer um preparatório, está estudando, está comprando material, e você começar a ler super aqui todo dia. Não tem como. O que a mão esquerda faz, a mão direita destrói. Não que são tabloides, ou são periódicos, jornais, ou coisas desse nível, que vão conseguir atrapalhar. É porque ele trava o seu léxico. Porque eles não têm um poder de correção, vem muita coisa escrita e acentuada erroneamente. E aí você começa a alimentar o seu léxico, e ele fica fechado, travado. Você pega uma prova, está escrito lá, defenestrar, admoestar, procrastinar, obnubilado, e você não consegue sair disso aí. E toda prova de português, ela sempre vai ter duas coisas. Primeiro, texto. Sempre vai ter texto. E segundo, todo texto vai ter sempre uma palavra que foge do seu léxico. Então você está entendendo o que é léxico. Léxico, para você entender vulgarmente, é o seguinte: você chegou na sua casa, quem é pai, quem é mãe sabe o que é léxico. Você chegou na sua casa, tem um jarro quebrado, você tem 2 filhos, você chama os 2, Joãozinho e Maria, faz favor, vem cá. Chegam os 2 na sua frente, você pergunta, quem foi que quebrou o jarro? Pelas respostas dos 2 você sabe quem quebrou. Quem é casada, quem tem namorada, sabe. Você ligou para o seu marido, ele não atendeu, 8 horas da noite. Você ligou para ele 9 horas da noite, ele não atendeu o celular. Você ligou 10 horas da noite, ele não atendeu o celular. Na hora que você consegue falar com ele 11 horas da noite, você pergunta para ele, onde você está? Ele fala, eu? Aonde eu estou? Gostou, né? Você já entendeu. Homem, quando devolve pergunta, minha filha, é uma desgraça. Você pode correr com o português explica. Léxico é tão interessante que o dia que você usa uma palavra fora do seu cotidiano, preste atenção nisso para você entender. O que é léxico?
O dia que você usa uma palavra fora do seu dia a dia, a pessoa mais próxima de você vira e fala assim, poxa, você está gastando, hein? Todo mundo conhece o léxico do outro. E uma banca conhece o léxico do seu concurseiro. As pessoas usam, elas têm condições de usar entre 1.800 a 3.600 palavras por dia. Eu vou repetir para você entender. Um ser humano normal, ele usa no mínimo 1.800 palavras a 3.600 palavras por dia. Aí você fala assim, professor, você não conhece minha sogra é uma desgraça. Eu não falo de repetição, eu falo de palavras inéditas. Tem dia que você está mais propenso a falar mais, você usa, articula mais palavras, você tem mais chance de conversar mais, e tem dia que você não utiliza nem tanto. E uma banca, ela sabe disso. Então, quando eu chego a fazer um levantamento para elaborar uma prova, eu coloco lá, procrastinar. Eu fugi desse senso comum. Eu levantei o nível lexical dessa prova. Eu mexi na zona de conforto desse aluno. Ele fica inseguro. Muitas vezes ele sabe ou ele tem uma indução, porque se você continuar lendo o texto, você com certeza você vai entender o que significaria procrastinar. Aí você olha e fala assim, será? Isso é pegadinha. Você sabe qual é a pegadinha da prova de português? Você. Porque na língua portuguesa nós temos muito mais cognato, quer dizer, aquilo que parece do que não, a sensação que a gente tem ao contrário. A gente tem medo da sensação que as palavras nos trazem. E isso acontece no português. No inglês a gente tem o false friend, no espanhol você tem o falso cognato, que é aquilo que parece, mas não é. Mas não duvide disso. O português, ele traz essa sensação. Procrastinar é adiar, jogar para frente, ganhar tempo. Bom, nós vamos trabalhar também essa questão lexical. Como é que se aumenta esse léxico? Primeiro, você tem que aumentar a leitura. Não tem como você aumentar o léxico se você não aumenta a leitura. E ler o quê? E quanto tempo? Já nessa vida atribulada? O exercício seria 5 minutos por dia de jornais e de revistas. Não ultrapasse isso. E também não dá para ficar lendo sessões do nosso cotidiano de coisas que você já conhece, coisas que você já sabe. Então uma dica importante, você tem 5, 10 minutos, você chegou na frente do computador, você coloca lá. Existem várias sessões de jornais e de revistas que os não assinantes podem acessar. Você pega aí Folha Online, G1, R7, Estamina, são vários sites de jornais e de revistas do Brasil que você pode acessar. Você clica em cima de uma situação que você nunca leu, está lá, engenharia genética. Leia um pouco sobre aquilo, aumente o seu léxico sobre aquela situação. Essa é a primeira dica. E como utilizar isso dentro da nossa prova? Como utilizar isso dentro da FUMAC? A FUMAC, ela trabalha basicamente com interpretação de texto. A interpretação de texto dela é muito forte. Eu criei uma ferramenta que não talvez seja uma forma de ajudá-los. Você já prestou atenção, você já teve aulas, você já fez ensino médio, você já fez ensino fundamental, muitos já fizeram ensino superior, outros já fizeram outros preparatórios de concurso. Você já teve aula de professor que ele falava de gramática. Você já teve aula com outro professor que ele falava de interpretação de texto, redação. E aí, qual seria a melhor aula? Qual seria o melhor professor? Qual seria a melhor estrutura para você utilizar na hora do concurso? Na verdade, existem duas linhas na língua portuguesa. O professor que dá aula de interpretação de texto, que ele trabalha com literatura, com produção de texto, ele é chamado de linguista. O linguista, ele é capitaneado no Brasil por um cara chamado Marcos Banho. Marcos Banho, ele fala que se eu falar com você, nós vai estudar hoje, você entendeu, a comunicação foi feita e isso é que importa.
E o Gramática é capitaneado no Brasil por Evanildo Bechara, que seria o maior expoente da questão gramatical. Para ele, o nós vai está errado porque a concordância verbal não aconteceu. E aí, quem está certo, quem está errado, os dois estão certos, os dois vão tocando a vida, os dois estão super bem, e nós, no nosso concurso, nós temos que trabalhar com as duas realidades. O linguista, ele fica responsável pelas questões textuais, as questões de interpretação de texto e as questões de produção textual. E o gramático, ele fica responsável pela correção da sua redação, principalmente as questões ortográficas, morfossintáticas, de concordância e de regência, e as questões de gramática contextualizadas. Nós vamos trabalhar dentro das duas realidades. Eu estou responsável pelas aulas da manhã, da tarde e noite. A professora Ana Carolina, ela vai ficar com os turnos dos finais de semana. Ela também vai trabalhar dentro dessas duas linhagens. A primeira, nós vamos usar uma ferramenta, e aqui nós vamos fazer a revisão toda teórica. A gramática ela é dividida em alguns âmbitos: morfologia, sintática, semântica, rever todas aquelas questões das regras. Isso é importante rever, temos que rever, até pela questão da produção textual, e as questões das gramáticas que aparecem esporadicamente, mas aparecem nas questões fechadas que eu falo da sua prova. Aqui, da questão da linguística, que é muito importante, porque interpretação de texto, a pessoa pensa assim: na hora eu me viro, na hora eu leio, na hora eu faço, na hora eu dou um jeito. Interpretação de texto não é desse jeito. Se fosse fácil assim, desculpe, mas muitos de vocês já tinham passado em algum concurso. Interpretação de texto, na maioria das vezes, quando você acha que você está acertando, você não está. E existe uma situação interessante, que seria mais ou menos assim. Eu não sei se você já conseguiu perceber isso. Uma totalmente errada. Essa é nítida. Você lê a questão, você já percebe que aquela não tem nada a ver com a resposta. Uma quase certa, ela é quase totalmente certa. Tem alguma coisa que te chama atenção, você não identifica talvez o que no primeiro momento, mas você não marca ainda, você não tem coragem de marcar porque você tem uma sensação de que ela não está completamente correta. Talvez uma vírgula, uma conexão, uma conjunção, mas tem algo que te prende para não marcá-la. Existe a totalmente correta, isso é óbvio. E existe a quase totalmente errada. Você entende essa sensação dentro desse organograma que eu tento te mostrar. Bom, a totalmente errada, ela existe e ela chega a ser a linha da ridícula. Tipo assim, foram ex-presidentes do Brasil. Tá lá, Luiz Inácio Lula da Silva, João Figueiredo e Pato Donald, por exemplo. Essa você já leu, você já entendeu que ela é completamente ridícula, ela está na linha do ridículo. Por que ela existe? Ela existe em todo concurso, em todo vestibular, em todas as vezes que você for fazer algum tipo de processo seletivo, você vai encontrar essa ridícula. Você sabe por que ela existe? Vamos, gente, sim ou não? Porque se você for, você já viu que muita gente fala assim: não estudei nada em direito, eu vou pegar o gabarito, eu vou chutar, porque eu ganho tempo, eu vou chutar tudo letra A, porque pelo menos eu acerto 3 ou 4, eu tiro, eu fico algum... Não faz isso não. Primeiro que quando você faz dentro dessa realidade, você não está chutando. O chute você tem que pelo menos fazer a leitura, ter dentro um senso ridículo. Se você marca essa totalmente errada, se você chega a marcar 30% dela, dessa ridícula, na hora que o seu cartão entra na máquina de leitura óptica lá, você é desclassificado. Porque uma pessoa dentro de um senso comum nunca marcaria Pato Donald como ex-presidente do Brasil. Então essa ridícula vai existir em todas as provas, em todas as matrizes que a gente chama hoje de matriz, de português, de matemática, de informática.
Não esqueça disso. Então, quando você lê, tem gente que, quando lê aquela alternativa, fala: gente, não é possível. Quem pensou? Qual foi o trouxa ou o babaca? Ou começa a ironizar aquela alternativa? Essa alternativa é justamente para isso, para fugir desse que pegou o gabarito, fala A, B, C. Porque se coincidir de você chutar 30% dela, a banca ou lá o sistema de correção, ele consegue detectar que você nem leu a alternativa e você não está apto para poder passar ou está apto para poder fazer aquela prova. Então não esqueça disso. Primeira dica de hoje: nunca marque no gabarito. Leia pelo menos a questão para você fugir dessa situação ridícula. Ela vai existir sempre. Bom, essa aqui está fora. O grande lance é diferenciar a certa da quase certa. A certa da quase certa, nós vamos trabalhar uma palavrinha que ela é muito usada e ela é o diferencial. 80%, 75% a 80% das questões é o que diferencia a certa da quase certa. São os advérbios. Está escrito num texto lá: diretamente. Aqui nessa alternativa está escrito indiretamente, mas você não percebe por causa do sistema nervoso muito, adrenalina muito alta. Está escrito lá muito, aqui está escrito raro. Está escrito lá às vezes, aqui está escrito sempre. Então, o advérbio muitas vezes é o que vai diferenciar a certa da quase certa. Hoje, antigamente as pessoas colocavam a vírgula, mas hoje a vírgula ela entra num processo muito obsoleto por causa das questões sindéticas e assindéticas. Então a relação hoje, para te ajudar a diferenciar a certa da interpretação de texto da quase certa, nós vamos usar a gramática para nos ajudar, que é o advérbio. Então nós vamos trabalhar os 7 advérbios: tempo, lugar, modo, intensidade, dúvida, afirmação. Trabalhar bem, exercitar, fazer exercício e tentar trabalhar isso nas questões, tentar identificar isso principalmente nas questões de interpretação de texto. Esse é um grande diferencial. Bom, falando também sobre a questão da linguística, você não vai ter, a FUMARC não trabalha com um texto só. A FUMARC ela coloca sempre mais de um texto, fragmentos de textos diferenciados. Eu já te falei que a linguística ela é toda a parte do texto. A linguística fica responsável por todas as questões de texto. Então coloca-se lá um fragmento de um poema, que é um texto literário. Pega, talvez, muitas vezes pode colocar também um fragmento de uma música, que é um poema. Pode também colocar um texto de opinião, um texto jornalístico, um texto científico, que não tem nada a ver com ciência. Eu vou te explicar no decorrer do curso que é um texto científico. E aí coloque-se esses fragmentos e vão colocando questões entre esses textos. É assim que acontece. Muitas vezes é desse jeito. É na hora que você abre, você começa a fazer a prova, você vai ter lá 4, 5 textos para 15, 20 questões, e você fala: poxa, por onde eu começo? Segunda dica: toda vez que você tiver texto, questão, texto, questão, texto, questão, a primeira coisa que você faz, ou pelo menos muitos de vocês estavam fazendo, leia o texto, leia as questões, volta e responde o texto. É assim? Você vai parar com isso. Em nome de Jesus, você tem que parar com isso, porque senão não dá tempo. Como é uma prova elaborada? Qual é a estruturação de uma prova hoje? Quando você abre o caderninho de prova, a primeira prova que está lá é a prova de português. E sua vida é uma bagunça tremenda. Seu quarto é uma zona, uma zorra, sua confusão. Os meninos com catarro escorrendo do nariz. Tem que traumatizar, senão você não acorda. Aí você vai fazer um concurso público, você fala assim: agora eu vou mudar minha vida, agora eu vou fazer tudo certinho. Como é que você chama, Flor?
Dardânia. Achei um nome mais difícil que o meu, tá vendo? Olha só. Aí a Dardânia, na hora que ela... A primeira coisa que o concurseiro faz, ele faz da mesa dele um piquenique, né? Porque já falaram com ele que ele tem que comer um chocolate, que ele tem que comer um sal, que ele tem que levar água, aí ele faz aquele piquenique. Nossa, Deus do céu, eu olho assim, eu trabalhei durante um tempo numa banca e eu coordenava uma parte e eu andava nas salas olhando, observando e olhava e falei, gente, como é que pode? Era aquela montoeira de coisas e o cara e a menina ficavam escondidos atrás daquele lanche todo. É uma garrafinha de água. O chocolate tem que ser o amargo, tem que comer uns 40 minutos antes. Quem come banana todo dia pode diminuir isso, pode parar com isso, porque petrifica a ligação entre os neurônios, atrapalha estudar. Aí sua mãe, sua irmã, seu vizinho, seu personal, seu marido fala, como por causa da cãibra? Cãibra é desgraça, rapaz, eu preciso de estudar, porque... Aí acontece o seguinte, aí a Dardânia, ela pega a prova, quando a menina lá que distribuiu, ela fala assim, podem começar. Aí ela começa, Pai Nosso que está aí. Tô falando nada disso não, eu tenho que orar mesmo, mas, gente, ora no caminho. Se você pegar o seu tempo de prova e o número de questões, você tem 3 minutos e meio para cada questão. Se você faz uma oração de 30 minutos, você perdeu 10 questões. Ora no caminho, ora a noite inteira, passa na vigília orando. Mas não ora na hora da prova não dá tempo. O homem já diz lá, faço a parte que eu faço a minha, você não está fazendo a sua. Não vai adiantar não. Não dá tempo. Não dá tempo de você ler o texto, ler a questão e voltar para ler o texto. Vai dar tempo de você ficar rezando? Ora no caminho, ora antes. Põe a igreja toda para orar. Eu vou estar orando por você. Nós vamos estar todo mundo agarrado em espírito. Mas não vai dar tempo. Abriu a prova. Qual que é a primeira prova? Português. Nunca comece pela prova de português. Você acha que aquilo ali é porque eles escolheram aleatoriamente? Tem toda uma estrutura para poder ser feito, para poder montar, para poder arquitetar, para selecionar, para barrar a sua entrada. O coração está batendo aqui. Você começa a ler a prova. Você começa a ler o texto. Atualmente, todos os brasileiros passam... Atualmente, todos os brasileiros passam por problemas. Agora vai. Atualmente, a adrenalina está tão alta, você não concentra. Você não vai conseguir concentrar. Não adianta forçar. Aí você pula para o terceiro parágrafo, pula para o quinto e começa a responder a primeira questão e está achando que está ganhando. Está ganhando. Eu vou respeitar o pessoal que está em casa, senão a gente fala que você está ganhando. Não adianta. Aí sai com uma sensação assim, concurso público não é para mim não. Nem nunca mais vou mexer com isso. Claro, faz tudo errado. Isso é uma receita de bolo. Se trocar os ingredientes, vai se dar mal. E tem gente que fala assim, gostei muito da sua aula, muito legal, engraçadinha e tal, mas eu vou fazer do meu jeito. Vai se dar mal. Não adianta. Um sufixo, o que significa exato. Tudo que termina em ática é um sufixo latino que significa exato. Matemática, informática, gramática, sintática. Tudo que termina em ática é exato. Com essa adrenalina alta desse jeito, você sente o coração bater para todo lado do corpo, você tem que começar pelas questões de ática. Então, com essa adrenalina alta, use isso a seu favor. Comece pelas questões de exatas. A primeira prova que você vai fazer
Informática, matemática. Eu sou péssimo em informática. Era. Por isso que você está estudando, né? Sou péssimo em matemática. Era. Por isso que você está trabalhando aqui. Você vai estudar, você vai se capacitar para poder começar a fazer. Então, a primeira coisa, começou a fazer a prova, abriu a prova, folheou a prova, vai até as questões de matemática, faz algumas questões de matemática, vai para a prova de informática, faz algumas questões de informática, baixou essa adrenalina, são 40 minutos. Você vai sentir isso no suspiro. Suspirou, a adrenalina baixou. Aí você pode ir para de humanas. Por isso que toda prova de concurso, toda prova de vestibular, toda prova de seleção, a primeira é a prova de português. A do Enem, que ela é toda salpicada, as primeiras questões são de português. Para poder já te excitar a errar. E você erra. Você não consegue sair do primeiro parágrafo lendo. Então comece, use essa adrenalina, queime, você não esquece um expoente, você não perde um sinal, mas você não consegue fazer o cognitivo. Você não consegue fazer a leitura e não consegue interpretar e buscar informações cognitivas, abstratas. Você não consegue buscar isso. Então essa adrenalina, você vai gastá-la na ática. Primeira prova que você vai fazer, você vai começar por provas das áticas. Lembra disso? Tá? Comecei a prova de português. Aí você vai querer ler o texto, ler as questões, volta para ler o texto. Lê o texto, lê as questões, volta para ler o texto. Não esqueça dos 3 minutos e meio. Não vai dar tempo. Segunda dica. Oi. Lê as questões, lê o texto 1. Volta e responde. Vou repetir. Li a questão 1, alternativa A, B, C, D. Li a questão 2, alternativa A, B, C, D, E. Leia o texto 1. A sua leitura não é uma leitura de entretenimento. Não é aquela leitura de quem mexeu no meu queijo. Não é a leitura de como ser um campeão. Não é a leitura do seu texto bíblico. Não é a leitura do seu romance espírita. Não é essa leitura. É uma leitura técnica. Se é uma leitura técnica, você já tem que saber o que buscar. Então você leu as perguntas, o seu inconsciente já segura uma informação, você começa a ler o texto e ele fala, está aqui. Aí você pensa assim, eu acho que eu li alguma coisa disso em alguma questão, grifa. Parece que eu vi essa data, 1942, em alguma questão, grifa. Você não tem que ficar voltando toda hora, você vai grifando, se precisar você vem fazendo alguma amarração que já está grifado. Então ler as questões antes, você já faz uma preparação mental para ler o texto. Segunda coisa que favorece ler as questões antes, você sempre vai ter uma questão, no mínimo, que você responde sem ler o texto. Eu vou repetir, acho que você não entendeu. Lendo as questões antes, tem sempre uma questão que você responde sem ler o texto. Eu falei quantas questões? Porque tem gente que tem a sensação, essa também eu acho que eu consigo responder. Olha, parece, essa aqui está muito fácil. Essa aqui, aí você chama de pegadinha. É a quase que parece. É a quase que é. Oh meu Deus do céu, mas estava tão parecida. Porque na hora que sai o gabarito, tem profeta de acontecido para todo lado. Ah, eu sabia, estava na cara. Ô gente, como é que eu sou burra? Oh meu Deus.